Olá, eu sou a professora Liamara de História da Arte. Vou fazer esta aula para o primeiro ano do ensino médio, primeiro A e primeiro B. Nós vamos falar hoje sobre a arte grega, já fazendo uma retomada do que nós já tivemos em sala de aula, para que a gente possa fazer uma revisão, para estar relembrando esses aspectos e esse assunto da arte grega. Vamos lá? A arte grega ela teve a idade de ouro de 480 a 430 a.C. Nós vamos perceber que na filosofia era moderação. E a obra mais famosa que a gente vai estar observando nesse momento é a Vitória Lada, que depois nós vamos ver a imagem dela. O edifício mais famoso vai ser o Pártenon, e a forma característica é o nu masculino. E depois ela vai estar evoluindo e seguindo para o nu feminino também. A cidade emblema vai ser Atenas, onde as coisas vão estar acontecendo, e as principais contribuições a gente vai ver que é a democracia, o individualismo e a razão. O tema que a gente vai estar observando na arte grega vai ser o mitológico e o retrato, entre outros, mas principalmente o mitológico vai estar em maioria. Existem então nessa arte grega vários estilos, e esses estilos vai ser a arte geométrica, que a gente vai estar encontrando nos vasos, ornamentais, com faixas geométricas e frisos de animais, e seres humanos bem simplificados, bem estilizados. Vamos ter também a arte arcaica, que é do período que inclui figuras de couros em pedra e pinturas de vasos. O couro, o jovem masculino nu, e a coré, a jovem feminina, com roupas bem delicadas. Existe também o estilo severo, fase inicial da escultura clássica, caracteriza por expressão mais reservada e distante, bem no início. Nós temos também a arte clássica, que é o auge da arte na arquitetura grega. Figuras idealizadas ilustram ordem e harmonia. Já na arte helênica, a gente vai ter um estilo derivado do grego, a gente vai estar encontrando mais na Ásia Menor, na Mesopotâmia, no Egito, mais melodramático que o estilo clássico. Nós não poderíamos deixar de falar da espiral dourada, que vai ser muito usada na arte nesse período clássico, principalmente na proporção que eles vão estar utilizando para fazer o Pártenon. Então, a proporção áurea era utilizada para fazer o Pártenon. Aqui nós temos um exemplo que vocês possam estar verificando como era usada essa proporção. E eles fizeram isso em todas as suas arquiteturas e também na escultura. Vamos observar então a arquitetura? As principais características da arquitetura. Temas para adoração aos deuses, os templos serão para adoração aos deuses, e não só para adorar os deuses, né? Era para recolher as estátuas dos deuses, para abrigar as estátuas dos deuses ali nesse templo. Por exemplo, o Pártenon abrigava a estátua da deusa Atenas, uma grande estátua que existia lá. Nós temos a simetria como regra também, como principal característica. Eles vão buscar muito essa questão simétrica nas obras, tanto na arquitetura quanto na escultura. O uso de ordens arquitetônicas como a dórica e a jônica, que nós vamos perceber aqui no Pártenon, justamente nas colunas. Então, nós vamos perceber que aqui a gente tem colunas das ordens arquitetônicas. O Pártenon foi construído bem ali, né, onde a gente chama de Acrópole de Atenas, um local alto onde dava para observar todinha a cidade. Então nós temos aqui as ordens arquitetônicas, a dórica, que é a mais simples das colunas, a coríntia, que é a mais rebuscada das colunas, e a jônica, que tem o capitel em forma espiralada. E vamos para a escultura agora. Na escultura, e também se confunde com a arquitetura, nós temos as escariátides, que eram ninfas que foram colocadas ali como forma de colunas também, porque está sustentando, né, essa arquitetura, e também é uma escultura. Vamos falar da escultura agora. A escultura no período arcaico.
Nesse período nós temos a simetria natural do corpo e é a busca da simetria que vai fazer com que as formas nesse período arcaico sejam muito rígidas e firmes. Figuras masculinas nuas e as femininas vestidas. A posição sempre frontal e o peso do corpo igualmente distribuído entre duas pernas. A figura do Kouros, que era o homem jovem, que é este aqui. E nós temos também a figura da Coré, que era a mulher jovem. Essas duas figuras vão mostrar a necessidade que eles tinham de fazer com que o ser humano se colocasse simétrico, de mostrar essa simetria do ser humano. Mas a arte foi evoluindo, a escultura foi evoluindo e ela sofreu algumas modificações. A gente vê aqui nessa imagem que o pé já não está tão simétrico, tão paralelo. O rosto também não está tão reto e já tem uma pequena estrutura que se dobra, né, no pescoço. E aqui no Discóbulo de Miron a gente tem um pouco mais de movimento na cena. Lembrando que essas esculturas eram feitas de mármore e quando elas tinham muito movimento, o mármore facilmente quebrava. Então, para eles, era mais interessante utilizar a escultura de mármore mais rígida. Porém, conforme a evolução, foi-se usando outros materiais também para que pudesse proporcionar maior movimento. Como, por exemplo, essa estrutura aqui. Ela é mais melodramática, tem mais ação, um pouco diferente do estilo arcaico. E aqui a gente lembra do tema mitológico. Então, na arte grega, a gente vai estar sempre estruturando através desse tema mitológico que vocês estão vendo aqui, que é metade centauro, que é o homem, metade cavalo, né? Metade corpo de cavalo, metade corpo de homem. E a nossa Vitória Alada, que é uma obra bastante famosa. E temos também a Vênus de Milo. Nós vamos falar agora sobre a pintura em cerâmica. Nós tivemos pouco acesso às pinturas por causa das várias guerras. O que nós temos muito para poder observar na arte grega são as pinturas dos vasos, pinturas em cerâmica. Essa seria uma pintura com o fundo negro e a figura em amarelo, em vermelho, esse tipo de pigmentação. A gente percebe também aqui aquela estrutura que a gente falou geométrica, né? A geometria presente nessas pinturas dos vasos. Nós temos aqui esse vaso que já é uma pintura de fundo amarelada, avermelhada, e a figura em preto. Sempre os desenhos muito simplificados nos vasos, temas bem estilizados e também contando histórias do seu cotidiano, história das guerras e histórias mitológicas. Nós não podíamos deixar de falar do teatro grego, que surge neste momento na Grécia. É a manifestação artística, né, que surge nesse período 16 a.C. na Grécia, surgindo das festas dionisíacas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, deus da festa. Aqui nós temos então a arquitetura que foi construída, né, que foi elaborada para que tivesse uma acústica um pouco melhor, já que nessa época não existia nenhum equipamento que pudesse aumentar o som da voz das pessoas. Então, o teatro grego foi construído dessa maneira. Aqui a estrutura, né, como que funcionava, as pessoas que estavam encenando, ficavam centralizadas, enquanto a plateia ao redor. Eles utilizavam muitas máscaras também para o teatro, lembrando que existia na Grécia, as pessoas não eram todas que podiam participar do teatro, fazer o teatro, porque nem todos eram considerados cidadãos, e somente os cidadãos podiam fazer esse teatro. E o cidadão ali na Grécia eram os homens, e os homens tinham que usar máscaras de mulheres quando precisava encenar alguma mulher. Essa é um exemplo de mais outras máscaras que vocês podem estar observando, elas eram bastante expressivas. E terminamos aqui a nossa aula então. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada!